Nós vamos ler a palavra neste momento. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia em Gálatas 2. Nós, como Juventude Laje, estamos conversando durante os nossos cultos de juventude sobre a palavra liberdade. Quando você escuta a palavra liberdade, eu tenho certeza que você pensa em muitas coisas. Você pensa aí num passarinho voando, numa borboleta, você pensa que talvez você não queira estar numa jaula, você não queira estar preso. E a gente está pensando um pouco sobre isso. E nós estamos pensando sobre isso dentro da carta de Paulo à igreja da Galácia, né? Então, nós hoje vamos pensar em Gálatas no capítulo 2. Mas antes de nós lermos o capítulo 2, eu preciso te situar onde a nossa juventude está. Nós olhamos para o capítulo 1, no último culto, e nós percebemos que a palavra que o apóstolo Paulo recebe não é uma palavra de homem, mas é uma palavra dada pelo próprio Deus. Deus se manifesta ao apóstolo Paulo e ele então sai anunciando a palavra de Deus. Um dos grandes problemas da igreja da Galácia é que lá era uma igreja feita de judeus. Então, os judaizantes, eles estavam tomando conta ali da igreja, estavam chegando gentios para congregar com esses irmãos. Quem são os gentios? Pessoas que não vêm da linhagem judaica. E eles estão ali se agregando a essa igreja, e os irmãos judeus, eles olham para esses gentios e falam: olha, vocês precisam se amoldar a alguns padrões da nossa igreja. E o apóstolo Paulo, ele chega com tudo, como nós falamos, ele chega com os 2 pés no peito daquela igreja, falando assim: calma, não é bem assim. A igreja do Senhor, a igreja que tem o Senhor como centro, ela não caminha com as informações humanas, mas ela caminha de acordo com a palavra de Deus. E é dentro disso que nós estamos, e eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês, no culto da juventude, para os nossos jovens. Quero te colocar em 2 lugares. O primeiro lugar é uma casa onde você está fechado, e essa casa você precisa cumprir várias regras. E se você não cumpre as regras, você tem uma punição. E dependendo desta punição, você fica mais tempo nessa casa ou menos tempo nessa casa. Pegaram a primeira? Tá? Uma casa, preso, regras, punição. Você tem a oportunidade também de viver fora dessa casa, de viver em liberdade, de ter também algumas coisas que você faça que terão consequências na sua vida. Mas você pode voltar, pedir perdão, estar perto de pessoas, estar perto de Deus, estar de verdade entendendo que aquelas consequências do seu pecado é porque você não está andando de acordo com a vontade de Deus. Qual lugar que você prefere estar? No lugar número 1 ou no lugar número 2? Tem alguém, as pessoas estão fazendo assim para mim, ó. E aí, eu lembro que no começo, quando eu fiz essa pergunta no culto da juventude, algumas pessoas se posicionaram e falaram: eu quero estar no lugar 1. É mais fácil estar sobre o regime de regras, porque eu sei o que eu devo fazer, eu sei como que eu tenho que cumprir, e independente da punição que eu tenho, eu pelo menos cumpri aquilo e eu vou sair daquele lugar. E algumas pessoas falaram assim: não, eu prefiro viver em liberdade. É isso que o apóstolo Paulo vem propor para mim e para você, através da leitura do livro de Gálatas, da carta de Gálatas. Nós temos liberdade em Cristo Jesus, e por isso nós podemos pensar nessa liberdade, de acordo com o que Cristo tem para mim e para você. Então vamos ler o texto. Quero ler com vocês o versículo 4 e o versículo 5 de Gálatas 2. Diz assim: e isto surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A esse não nos submetemos por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vocês. Uma coisa que eu e você como igreja, nós precisamos entender, é que a nossa liberdade, ela está em Cristo Jesus. Ela não está em pessoas, ela não está em coisas, ela não está no pastor titular da igreja, ela não está no pastor da juventude, ela não está no seu líder de PG, ela não está no supervisor de PG, mas a sua liberdade está em Cristo Jesus. E você vai usar essa liberdade de acordo com o que Deus tem falado para você através de cada pessoa.
Nós precisamos entender essa lição, porque um grande problema que nós temos como igreja, e eu vejo que, infelizmente, a nossa igreja brasileira e até a nossa igreja estrangeira tem vivido muito isso, é que quando as pessoas se achegam a nós, ao invés de nós abraçarmos, ao invés de nós cuidarmos, ao invés de nós estarmos juntos, nós apontamos os nossos dedos e nós falamos, isso aí é fogo de palha, vai passar em 6 meses. Isso aí é o primeiro amor, a gente ainda joga por primeiro amor, né? Isso aí é o primeiro amor. Isso aí ele está assim porque ele se converteu agora, mas daqui 6 meses vai dar ruim. E a gente começa a falar essas coisas, e parece que a gente começa a jogar essas coisas sobre a vida dos nossos irmãos, de forma com que ele realmente vai viver isso. E quando ele vive isso, a gente fala, tá vendo? Não conseguiu. A gente sempre faz isso. Por quê? Porque a gente caminha dentro de uma igreja pensando nas perspectivas dos nossos achismos, das nossas culturas, dos nossos costumes, mas nós esquecemos de olhar para essa igreja e compreender o que Deus quer dessa igreja. Dentro desse texto aí, do versículo 1 até o versículo 14, nós lemos esses versículos aqui, 4 e 5, a gente vê que surge um pessoal que está falando isso. Qual é a problemática apresentada aí? Paulo viaja, e agora Paulo viaja juntamente com quem? Com Tito. E Tito é uma pessoa de outra linhagem, de outra cultura, de outro costume, e ele não é circuncidado. E para ele pregar o evangelho, ele deveria ser circuncidado, porque o povo judeu ia olhar para ele e falar assim, esse tem a marca, esse tem o costume, esse realmente é entregue ao Senhor. Só que o apóstolo Paulo fala, olha, ele não precisa fazer isso para pregar o evangelho. Eu também estou aqui para pregar o evangelho aos gentios, aqueles que precisam, que carecem da graça de Deus. E junto com Tito, Paulo vai a essa igreja, e essa igreja precisa acolher Tito na pregação do evangelho. É como falei hoje de manhã, comecei aqui fazer libras durante o culto, todo mundo com uma cara de interrogação, porque você não se sentiu acolhido naquele momento. A gente precisa pensar um pouquinho mais sobre isso, de como nós temos acolhido as pessoas, de como nós temos acolhido o evangelho, de como nós temos pensado dessa liberdade que está em Cristo Jesus, e nós podemos usar essa liberdade para abençoar a vida de pessoas, não para amaldiçoar a vida de pessoas, não para apontar os dedos para as pessoas e falar assim, olha, você está errado, porque aqui você precisava vir de terno e gravata. Porque aqui você precisava usar uma roupa diferente. Porque aqui você precisava ser uma pessoa diferente, se portar diferente, ter um cabelo diferente. E aí a gente começa a pôr um monte de regras, um monte de costumes que são nossos, que nós recebemos quando fomos evangelizados, mas que talvez não caiba mais para o Brasil nesse tempo e nesse momento. E a gente fica usando esses costumes, porque a gente diz, se deu certo lá no passado, tem que dar certo no presente. E muitas coisas vão dar certo. O que vai dar certo? A palavra de Deus firmada na vida da igreja. Uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de respeito aos seus líderes, uma vida de respeito aos seus pais, uma vida de cuidado de quem ama o Senhor, de quem quer viver junto com o Senhor. Agora, se você me falar assim, olha, Rebeca, você não pode vir com essa bolsa de crochê porque eu não gosto. Eu não gosto dela. E aí a Rebeca olha para esse momento e fala assim, mas eu gosto da minha bolsa de crochê, eu queria estar aqui com ela. Né? E aí a gente fala para ela, não, você não vai usar isso. A gente faz isso. Talvez você não faça isso com uma intencionalidade, de uma forma direta, mas nós fazemos isso. Nós olhamos para o passado e a gente quer moldar as pessoas agora no presente. Molde as pessoas no presente, pela palavra de Deus, por quem é Cristo Jesus, por quem Ele faz. É como a gente orou agora pelas pessoas que estão indo para a faculdade, e algumas que já estão fazendo faculdade, e talvez a gente tenha falado assim, tá vendo? Eu disse, era só ir para a faculdade, eu sabia que ele ia se afastar. Acho que alguém falou isso. Eu tenho quase certeza. E aí a gente esquece de, num momento, nós com Deus, de orar por essa pessoa, de mandar uma mensagem. De dezembro até março, essas pessoas ficaram aqui,
Quantos de vocês, como igreja, procuraram essas pessoas para perguntar como está a sua liberdade? Você tem vivido uma vida libertina ou uma vida de liberdade em Cristo Jesus? Eu gosto de lembrar que libertinagem é muito diferente de liberdade. E às vezes nós temos vivido sim uma vida de libertinagem, uma vida de entrega aos prazeres e aos pecados e às vontades que vêm no nosso coração, mas a liberdade em Cristo Jesus faz diferença nas nossas vidas, faz diferença na vida do próximo. E é isso que aquela igreja não estava entendendo no primeiro momento. Mas o apóstolo Paulo vai lá e ele fala, olha, Tito vai pregar aqui sim. Tito vai fazer parte dessa comunidade, e não apenas Tito, mas outras pessoas que vão chegar a vocês para fazer parte dessa comunidade de fé. Nós precisamos entender que a liberdade em Cristo Jesus, ela está à disposição de todas as pessoas que creem em Cristo Jesus, que amam Jesus, que têm fé em Jesus. E nós precisamos, como igreja, ir avançando e pensando que nós, como igreja, precisamos viver uma vida em liberdade em Cristo Jesus, uma vida de liberdade em Cristo Jesus, na grande verdade. Um segundo ponto que a gente encontra aqui nesse texto é que a nossa liberdade não tem a ver com os nossos esforços. E o verso 15 até o 18 vai dizer isso para nós. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Verso 17, mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Uma das coisas que a gente precisa pensar e que é muito profundo aos nossos corações é que eu e você, nós somos tornados, declarados justos na cruz do Calvário. Quando Jesus entrega a sua vida naquela cruz, quando ele derrama o seu sangue naquela cruz, ele olha para a sua vida e ele fala, agora você é justo diante do Senhor. Diante dos homens, talvez você não vai ser essa pessoa, mas eu olho para a sua vida, eu encontro a sua vida e eu quero caminhar contigo mostrando, olha, você se torna justo diante do Senhor. Os seus pecados, sabe aquilo que você fez no passado, aquilo que você está fazendo agora, aquilo que você fará, eu já perdoei na cruz do Calvário. E por isso você tem liberdade de viver uma vida junto comigo. Um dos problemas da igreja judaizante, um dos problemas da igreja da Galácia, é que eles olhavam para obras que eles faziam e eles achavam que eles tinham direito de ser justificado porque eles estavam fazendo algo em troca. É quando você passa o cartão de crédito e a fatura só vai vir no mês que vem e você fala assim, mês que vem eu me resolvo, né? Eles faziam isso, eles passavam um cartão de crédito na conta de Jesus e falavam, olha, já está resolvido aí, vai resolver no mês que vem, enquanto eu vou fazendo as minhas coisas aqui. Às vezes eu e você nós fazemos isso. Nós colocamos essa fatura no cartão de crédito, mas eu quero te dizer que essa fatura já foi paga lá na cruz do Calvário. E você não precisa passar nem no débito nem no crédito. Você precisa só vivenciar. Porque você não tem esforço para fazer naquilo que Deus está fazendo na sua vida, na vida da comunidade de fé, na vida nesse mundo, o que Ele está fazendo através de nós, não é pelo seu esforço, mas é porque você vive uma vida de crença em Cristo Jesus. Se não fosse isso, queridos, em vão seria a morte de Cristo Jesus ali na cruz do Calvário. Não faz sentido nenhum nós estarmos reunidos nessa noite, cantando ao Senhor, ouvindo da sua palavra, sendo ministrados por Ele, se a gente tivesse que amanhã acordar e nos esforçar para ter penitências para pagar, para ter que entregar ali as nossas oferendas ou qualquer coisa que seja, não teria sentido nenhum para a nossa vida. O que tem sentido é que a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela foi completa para mim e para você. Completa para as pessoas que você imagina, que você nem imagina que poderiam receber da graça de Deus. Sabe aqueles improváveis que você olha e você fala assim, essa pessoa não merece a graça de Deus. Ela já falhou tanto, ela já errou tanto, ela não merece desse amor.
Mas aí você olha para a sua vida. Faça uma análise de quem é você. Perceba quem é você. Será que você merecia a graça de Deus, o amor de Deus também? A gente gosta de mostrar para as outras pessoas que eles não mereciam, assim como nós estamos olhando aqui. E uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo ele vem e mostra para nós no verso 17, é que ele está procurando ser justificado em Cristo, fomos também achados pecadores. Nós somos justificados em Cristo. Jesus já pagou o preço por nós, mas nós continuamos sendo pecadores. Nós precisamos nos achegar a Cristo. E aí então ele pergunta, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Por que de modo nenhum? Porque se ele volta a edificar aquilo que destruiu, a mim mesmo constituo transgressor. De modo nenhum, Jesus é ministro do pecado, porque Ele não está ministrando sobre as nossas vidas o pecado, Ele está ministrando às nossas vidas a salvação, aquilo que traz segurança para nós, para quando a gente está pecando, pedir perdão. É isso que Cristo faz. E quando a gente olha para essa questão de mérito, de ganhar alguma coisa, a gente pensa que então Cristo está ali de acordo com os meus pecados. E essa não é a verdade. Cristo não está de acordo com os seus pecados. Não é porque ele morreu lá na cruz do Calvário que você vai continuar deliberadamente pecando e agindo como se nada tivesse acontecido na sua vida. Por quê? Cristo morreu por nós para que a gente tivesse uma vida nova, para que a gente tivesse uma vida em liberdade em Cristo Jesus, uma vida de liberdade, uma vida de santidade, uma vida de pessoas que amam a Deus e que fazem de tudo para não se envolver com o pecado, para não ter uma vida de libertinagem, mas uma vida de liberdade. Ele é esse ministro que ele proporciona isso para nós, salvação, santificação. Não tem como edificar aquilo que já foi destruído. Se já está destruído, está destruído. Não tem como edificar novamente. E por isso, o apóstolo Paulo, ele fala no final, eu continuo sendo um transgressor. Eu continuo sendo um pecador. Eu reconheço o meu pecado, mas eu sei que em Cristo Jesus, pela graça de Deus, eu tenho liberdade de ter os meus pecados perdoados. Eu não vivo mais preso. Eu não vivo mais sobre um regime de leis, de obras de leis. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo não queira que a gente vivencie as obras de Cristo nas nossas vidas. Ele está posicionando aquela igreja para não viver a obra da lei. Aquilo que traz padrões, aquilo que traz usos e costumes. Isso não tem a ver com o evangelho. O evangelho tem a ver com transformação. O evangelho tem a ver com libertação. O evangelho tem a ver com cura. Tem a ver com liberdade que Jesus traz às nossas vidas. E muitas vezes nós queremos continuar lá na casinha número 1, aprisionados, cumprindo regras. Parece que é mais fácil. Eu, como pastor de juventude, toda conversa que eles vão ter comigo é assim: Alisson, eu posso fazer isso? Alisson, eu posso fazer aquilo? Alisson, eu posso? É sempre eu posso. A gente precisa dar o quê? Garantia para eles, para que lá no futuro eles façam assim, mas foi o pastor Alisson que disse que eu podia fazer. E aí quando eles vêm com essas perguntas, eu olho para eles e eu falo assim, o que seu pai pensa sobre isso? O que sua mãe pensa sobre isso? Aí eles dão a resposta deles. Aí eu falo assim, vamos ver a Bíblia? O que a Bíblia pensa sobre isso? Aí quando a gente lê a Bíblia, ele faz assim. Porque ele sabe qual é a resposta. Ele só quer que tenha alguém para direcionar a sua vida, para que ele possa fazer errado ou para que ele possa fazer algo certo também. Não é só sobre erros, mas são sobre acertos também. Só que a gente precisa pensar que obedecer a Deus, que viver em liberdade ao Senhor, tem a ver com intimidade, tem a ver com entrega. Não dá para você ficar se posicionando através de uma pessoa, apenas no culto de domingo à noite, ou no culto de domingo de manhã, ou numa escola bíblica, ou num pequeno grupo. Se você não vive uma vida de intimidade com o Senhor, você não vai saber o que é liberdade no Senhor. Você não vai encontrar essa liberdade. E um terceiro ponto que a gente consegue entender nesse texto é exatamente isso. Nossa liberdade está em obedecermos ao Senhor. A gente deve obediência ao Senhor. E o verso 19 diz assim, porque eu, mediante a própria lei,
Morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O apóstolo Paulo, ele olha para a sua vida e ele entende que a sua vida já não é mais preciosa para ele mesmo, mas que ele já está crucificado em Cristo Jesus, que é em Jesus que ele tem vida, que é em Jesus que ele tem liberdade, que é em Jesus que ele deve obediência. Quando nós olhamos para a nossa vida e a gente acha que a gente tem algum mérito, alguma vontade em nós, vontade própria, nós olhamos e nós falamos assim: eu sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Eu sei qual faculdade eu vou fazer. Eu sei com quem eu vou casar. Eu sei onde eu vou morar. Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. Mas o que a gente precisa pensar é que Cristo, agora, é quem está comandando as nossas vidas. Aí você vai pensar assim: Alisson, mas eu sou uma marionete nas mãos do Senhor. Não, querido. Você é uma pessoa que obedece a Jesus. E obedecendo a Jesus, você ama e você vive essa vida de liberdade, porque você entende quem é Jesus na sua vida e o que Jesus quer fazer através da sua vida. É assim que o apóstolo Paulo olha. E aí no verso 20 a gente vai ver que ele diz: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa vida que nós temos agora, nós temos aqui, mas nós teremos uma vida eterna junto com o nosso Senhor, porque nós vamos vivenciar de liberdade eterna. Já não vamos ficar mais presos nos usos e costumes que nós temos. Já não vamos ficar presos numa adoração comunitária, apenas no domingo às 9 ou no domingo às 19. Mas nós vamos adorar ao Senhor eternamente. Nós vamos de fato saber o que é adoração. Porque eu ainda tenho dúvidas do que é, sabe? Às vezes a gente fala: nós vamos adorar ao Senhor, e a gente canta, e a gente ora, e a gente chora, mas a gente não tem plenitude do que é adoração. Mas na eternidade nós teremos plenitude do que é adoração. Nós vamos saber o que é realmente estar de face a face com Deus e estar entregue em obediência ao nosso Senhor. Já não vai haver mais dor, já não vão haver mais dedos apontados, já não haver mais olhares de julgamento, mas vai haver adoração plena ao Senhor. E aí no verso 21 ele fala: eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ele não anula que a graça de Deus foi entregue para mim e para você, porque se para a gente vivenciar essa justiça, para a gente vivenciar a liberdade, tem a ver com obra, tem a ver comigo, tem a ver com você, isso é em vão para nós. Porque a justiça, a graça de Deus, não tem a ver com as nossas obras, não tem a ver com o que a gente faz, não tem a ver com as nossas leis, não tem a ver com os costumes que a gente cria, mas tem a ver com a cruz do Calvário. Tem a ver com Deus, que entregou o seu Filho Jesus, para que eu e você possamos viver em liberdade. É sobre isso. A graça de Deus é sobre isso. E aí você vai falar assim: mas Alisson, lá em Tiago diz que nós precisamos vivenciar as obras, como que vai ser isso? Eu deixo para você vir na IBD e conversar sobre isso. Porque realmente a gente vai precisar posicionar, mas uma coisa eu já te trago, de verdade: você precisa viver as obras também do Senhor. As pessoas precisam ver algo acontecendo na sua vida. E elas vão ver isso quando o seu coração estiver generoso para abençoar a vida de pessoas. Quando o seu coração estiver grato para cuidar de alguém. Quando o seu coração estiver disposto para abraçar pessoas que não seriam abraçadas por nós. As pessoas irão ver essas obras. E isso tem a ver com obra que Cristo Jesus preenche no nosso coração. Não tem a ver com a lei, porque pela lei eu e você não faríamos nada disso. A gente continuaria no nosso cantinho. A gente continuaria respaldado pela lei. Mas a lei diz isso para mim, então ficarei aqui. E estou tranquilo, não preciso fazer isso. Mas a graça de Deus diz que eu e você precisamos amar pessoas. Que eu e você precisamos viver uma vida de obediência. Que eu e você precisamos viver em Cristo Jesus. É muito difícil a gente pensar
que num ambiente deste, onde nós deveríamos de fato vivenciar a liberdade de viver Jesus, de amar Jesus, pensar que ainda existem pessoas presas nas suas jaulas, com seus corações presos, pensando de que, essa pessoa não devia estar aqui junto comigo. Essa pessoa está adorando ao Senhor do meu lado, ela não devia estar aqui. Eu não vejo integridade na vida dessa pessoa, eu não vejo uma vida de santidade. E pode ser que isso aconteça mesmo, querido, mas eu quero te lembrar que você só vai poder abençoar a vida dessa pessoa e trazer essa pessoa para uma liberdade plena em Cristo Jesus, se você chegar junto, se você abraçar essa pessoa, se você for consolar essa pessoa, se você for cuidar dessa pessoa. Uma coisa que eu quero lembrar para vocês, Juventude Laje, nós não somos uma igrejinha dentro da Igreja Batista do Conforto. Nós somos a Igreja Batista do Conforto. E pela graça de Deus, Ele dá a nós um nome, uma identidade, para a gente vivenciar isso. Mas vivenciar isso com a Igreja Batista do Conforto, para nós seria muito fácil a gente se juntar nos nossos sábados, na nossa resenha da laje, e formar os nossos usos e costumes. Porque a gente também tem. Eles mesmos reclamam, mas não pode fazer isso na igreja, mas vocês veem, eles começam a fazer uns usos e costumes deles, que não tem a ver com a palavra de Deus. Seria muito fácil para nós, seria muito fácil para vocês, rede de mulheres, se juntar às sextas-feiras e conversar sobre o que vocês acham, sobre aquilo que tem invadido as nossas vidas no século 21, da mulher moderna. Seria muito fácil, mas o que a gente precisa fazer como igreja é caminhar em uma única direção, entendendo que a liberdade de Cristo Jesus está na centralidade da palavra dele. Não tem como a gente caminhar sozinho, cada um no seu grupo. A gente precisa caminhar junto, em unidade. A gente precisa estar junto. A gente precisa vivenciar isso. Mas a gente tem muita dificuldade com isso. Eu quero nessa noite convidar a entender que em Cristo Jesus há liberdade. Não há uma vida libertina, não há uma vida entregue aos pecados, às satisfações do seu coração, às suas vontades próprias. Não é isso. Em Cristo há liberdade. Em Cristo os nossos esforços já não são mais válidos. Aquilo que a gente tenta fazer já não tem mais validade. Em Cristo precisa haver obediência. É isso que nós precisamos vivenciar para os dias de hoje, para a nossa igreja. Vida de liberdade não tem a ver com liberdade de expressão, com a forma que eu penso, com a forma que eu acho que eu tenho que pensar, ou com a forma que eu acho que tenho que agir. Vida de liberdade tem a ver que um dia lá na cruz do Calvário, Jesus pagou um preço por mim e por você. E se hoje nós estamos aqui exaltando o nome do Senhor, é porque Ele morreu na cruz por nós. É porque nós podemos, de alguma forma, entregar uma parte daquilo que Ele tem nos dado. E nessa noite, que o Senhor invada o seu coração, trazendo essa certeza de que Ele é a pedra fundamental nas nossas vidas. Ele é aquele que está direcionando a sua vida. Seja você desde criança até o mais velho que está aqui. Que nós possamos pensar nessa vida de liberdade em Cristo Jesus. Amém?